no processo, também por mim analisada com muito cuidado. Ressai incontroverso nos autos que a autora, no quadro de incontinência urinária por insuficiência esficteriana, submeteu-se a cirurgia de correção no dia 20 de abril de 2017, realizada pelo médico urologista Urbano Ribeiro, do Hospital Amparo, nessa capital. A técnica utilizada consistiu na colocação de fita de polipropileno, único tipo, custeado à época pelo convênio da requerente, o PAGO. O procedimento ocorreu sem qualquer intercorrência. Porém, seguidamente à alta hospitalar, a paciente retornou ao estabelecimento hospitalar em 25 de abril daquele ano, queixando-se de dor abdominal e perineal. Em 11 de maio daquele ano, com sintoma de dor no hipogástrico e ainda no dia 18 de maio, apresentando secreção vaginal. Após várias tentativas com antibióticos, no dia 4 de julho daquele ano, optou-se pela realização de nova intervenção cirúrgica para a retirada do slim, à direita, que estava supurado, sendo mantida a prótese implantada do lado esquerdo, e que se encontrava sadia e livre de qualquer infecção, com o objetivo de preservar a continência e o resultado positivo da cirurgia primeira. Contudo, não houve melhora, permanecendo sintomas de secreção purulenta e dor perineal e abdominal, razão pela qual a autora foi então submetida à terceira cirurgia, em 16 de agosto de 2007, para a retirada da tela do lado esquerdo, por apresentar quadro infeccioso e sintomas de rejeição tardia. Depois de recebida a alta, em 23 de agosto daquele ano, a paciente não mais voltou ao consultório do Dr. Urbano Ribeiro. Todavia, como os sintomas continuaram, preferiu procurar outro cirurgião, sendo tratada por médico ginecologista, que realizou novo procedimento operatório para abordagem abdominal e vaginal combinada, com êxito nos termos de resolução da infecção até a cicatrização completa. Em que pese o histórico de sucessivas intervenções e cirurgias, tenho data vênia que o contexto probatório denota que não houve, ao menos isso não restou demonstrado, erro na conduta do médico ao tratar da autora. Em primeiro lugar, é necessário pontuar que a técnica de língua empregada pelo profissional pelo profissional atuante, que consiste na introdução de uma fita de polipropileno abaixo da uretra, por via vaginal, com o objetivo de aumentar a resistência uretral, reduzir a perda de urina, é admitida na literatura médica como um dos meios mais eficazes para a correção do mal padecido inicialmente pela autora. Não há que se falar, portanto, em perícia na utilização da referida técnica. A mesma literatura médica é uníssona ao afirmar que as complicações pós-operatórias relatadas, incluindo a rejeição do slim, são tidas como ocorrências inerentes aos riscos do procedimento, sobretudo quando utilizada a fita de polipropileno, que apresenta, em tese, maior probabilidade de desenvolvimento de infecções, conforme informado previamente à paciente. Destarte, não é possível atestar que houve erro por parte do médico assistente, notadamente quando ainda existe qualquer prova de que não tenha ele seguido todos os protocolos de boa prática médica disponíveis. A rigor, veja-se que o laudo pericial produzido, evento terceiro, o artigo 104, no que tange à conduta do requerido, assim concluiu, abre aspas. Quanto à conduta do requerido, pode-se afirmar que o mesmo realizou uma cirurgia para a qual está habilitado, sendo
as descrições cirúrgicas e acompanhamento dentro da norma padrão. Pelos autos, pode-se dizer que o mesmo não deixou de dar suporte ao auxílio no momento da complicação e que solicitou ajuda e opinião de outros profissionais. Em resposta aos quesitos da parte E, enfatizou o perito. Quesito número 4. As cirurgias e os procedimentos adotados pelo médico foram realizadas conforme a técnica padronizada e amplamente aceita em literatura médica? Resposta do perito. Sim, as descrições cirúrgicas contidas nos autos são compatíveis com a técnica cirúrgica adotada para tais procedimentos e aceita pela comunidade médica internacional. Fecha aspas. Quesito 5º. A medicação prescrita pelo médico é a recomendada pela melhor doutrina médica? Sim, as medicações prescritas são as indicadas para casos semelhantes, incluindo os antibióticos utilizados. 6º quesito. As dores abdominais que a paciente informa ter sentido logo após a colocação do limpo eram normais? O fato de um médico ter internado e medicado a paciente nesse quadro demonstra o grau de zelo e cuidado do profissional com a autora? Resposta. É relativamente comum a presença de dor abdominal discreta e localizada na região suprapúbica após a cirurgia do slim retropúbico, que foi a técnica utilizada na requerente. Na grande maioria das pacientes, a dor é transitória e tratada com utilização de medicação analgésica e anti-inflamatória. O fato de ter internado a requerente para avaliação do caso, inclusive com a realização de exames de laboratório e ultrassonografia, denota que o quadro clínico era mais pronunciado que o habitual, mas na maioria dos casos eles são leves e de pouca monta. Isso traduz, sim, de certa maneira, zelo e coerência do médico assistente. Ademais, questionado quanto à adequação do material utilizado na cirurgia, respondeu o expert. O material utilizado na cirurgia era apropriado para a cirurgia que a autora fez? Resposta. No presente caso, a época da cirurgia da requerente, apesar de já estarem disponíveis os kits comerciais prontos para a sua utilização, nenhum convênio do OIM autorizava o uso desses materiais da cirurgia do slim. Praticamente, as pacientes eram operadas usando o próprio tecido ou a tela de polipropilene, Marlex, há muito tempo usada em cirurgia de hérnia pela cirurgia geral. Portanto, o material utilizado na cirurgia da paciente era o que mais se usava na época, apesar de estarem disponíveis os kits comerciais, que eram mais caros e não autorizados pelo convênio em Goiás. Aliado ao acima transcrito, o perito judicial ainda referiu que não há como identificar com a devida segurança a causa das consequências negativas advindas da cirurgia, não sendo possível vinculá-las ao material utilizado, nem à atuação do médico, consoante se infere dos trechos abaixo transcritos. Abre aspas. Não há como concluir, pelos autos, qual foi o fator desencadeante ou primordial para a infecção cirúrgica, sendo impossível atribuir o seu surgimento apenas à utilização da tela e Marlex. Inúmeras variáveis podem ter ocorrido para o evento infeccioso e seria imprudente e fantasioso atribuir a este fator um nexo causal isolado. Conclusão. Em suma, concluo que se tratou de um mau resultado de um procedimento cirúrgico pela presença de um evento infeccioso que necessitou de diversas outras abordagens cirúrgicas
e internações e natural desgaste da relação médico-paciente. Não há nos autos evidências inquestionáveis quanto à gênese do problema, sendo importante categorizar o ocorrido dentro das chamadas infecções hospitalares. E continua o período, respondendo ao quesito 9. As complicações da cirurgia se derem em razão de alguma conduta do médico requerido ou se derem em razão da má qualidade do material escolhido na paciente para a realização da cirurgia. Resposta. Complicações cirúrgicas ocorrem habitualmente por uma somatória de fatores e não somente por um fato isolado. Mesmo uma cirurgia bem-sucedida, do ponto de vista técnico, pode manifestar sua evolução complicações diversas, sobretudo aquelas de caráter infeccioso, como discutido no quesito número 3, e não se pode atribuir apenas o material sintético utilizado o surgimento do problema infeccioso no pós-operatório. É risco teórico. Ademais, existem diversos outros fatores que podem também ter contribuído para a infecção, como esterilização do material cirúrgico, ambiente hospitalar e até mesmo a flora vaginal e intestinal da paciente. O certo é que não há como, de forma categórica, identificar o fator primordial na gênese da complicação observada na requerente. Fecha aspas. Como se percebe, a prova técnica não foi capaz de identificar com precisão a prática equivocada da atividade médica nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo médico assistente. Tampouco falha no atendimento pós-operatório dispensado à paciente. O motivo para a realização da segunda cirurgia, em que pese uma das telas foi substituída, por si só, não se consubstancia em erro médico, eis que se trata de complicação pós-operatória que pode decorrer, inclusive, de infecção hospitalar, conforme assentou o senhor perito, mas que não pode ser atribuída à imperícia ou negligência por parte do cirurgião. Outro sim, dos demais depoimentos colhidos durante a instrução, não se verifica qualquer falha da prestação do serviço à demandante, a qual sofreu complicações inerentes ao procedimento médico. Na verdade, pela leitura da sentença e dos recursos apelatórios, infere-se que o ponto central da controvérsia reside no fato de que, na segunda intervenção cirúrgica, houve a retirada tão somente do slim, do lado direito, quando o tratamento conservador recomendado pela literatura médica seria a extirpação de todo o material sintético utilizado em ambos os lados. A propósito, impende destacar o que considerou o laudo pericial. Abre aspas. De uma maneira geral, a literatura recomenda que esses procedimentos, que os processos infecciosos agudos de slim, a paciente seja tratada imediatamente com medicação antibiótica. Caso não haja resolução do processo, este tempo impreciso e sujeito a diversas variáveis, está indicada a abordagem cirúrgica com o desbridamento de tecidos necróticos e infeccionados e a drenagem de cavidades existentes. No caso do slim, segue o perito dizendo, no caso do slim ter sido realizado com material sintético, a norma sugere a retirada de todo o material infectado, com ampla exposição de lojas e coleções purulentas, irrigação local abundante com soro fisiológico, curativos diários e, por vezes, manter a ferida aberta para cicatrização por segunda intenção. Por outro lado, existe na literatura um estudo único sugerindo aguardar até 30 dias para abordagem cirúrgica,
com exploração cirúrgica e remoção da tela apenas do lado infectado, com índice razoável de sucesso. Este é, entretanto, estudo de relato de casos com rigor científico questionável e baixo nível de evidência. Fecha aspas. Todavia, a meu ver, a utilização de método não habitual não equivale ao emprego de técnica inadequada ou experimental, já que é respaldado por estudo científico, ainda que minoritário, consoante reconheceu o próprio perito. Além disso, não ficou evidenciado com a necessária certeza que o uso detalhado, que o uso daquele método destoa da boa prática médica e fora do fator determinante para a protelação da cura total da paciente ou mesmo para o desencadeamento do processo infeccioso que resultou na retirada posterior do outros limpos, lado esquerdo, o qual, por ocasião da segunda cirurgia, apresentava-se ainda sadio. Por ser disso, o sucesso de uma cirurgia depende de inúmeros fatores, dentre os quais estão as condições pessoais da paciente, o contexto da vida que a envolve, sendo que a idade, a má alimentação, o histórico de doenças e a gravidade do problema aumentam os riscos de não dar certo, sem que se possa culpar o médico quando este agiu com diligência, empregando todos os recursos que estavam ao seu alcance. De igual modo, não se pode olvidar que se trata de um renomado profissional da área, com 37 anos de experiência em cirurgias urológicas, normalmente as relativas aos casos de incontinência urinária, e que, ao que tudo indica, sempre adotou com sucesso a prefalada técnica de tentar salvar a primeira intervenção cirúrgica mediante tratamento clínico com a administração de antibióticos em casos de infecção e retirada apenas do slime infectado, preservando o lado sadio. É preciso enfatizar também que o erro do profissional da medicina deve ser irrefragável, inequívoco, perfeitamente materializado no acervo probatório dos autos da ação judicial contra si movida, esteja ela fundamentada em inobservância do dever ou regra técnica do profissional, ou em dissídia ou imprudência no exercício do ofício, sob pena de gerar para determinadas categorias de médicos, a despeito de empregarem boas técnicas no desempenho de seus ofícios, condenações por circunstâncias que escapam às suas esferas de controle. Realmente, embora a situação narrada nos autos provoque sensibilização e reclame atenção especial do julgador, revelando o grande sofrimento e aflição de uma paciente que passou por 3 cirurgias para tratamento de incontinência urinária, suportando inúmeros transtornos em fortes dores, além de outros sintomas urológicos e ginecológicos, o fato é que não sobreveio o curso de instrução processual regularmente conduzida nenhum elemento de prova capaz de confirmar a relação de causa e efeito entre as complicações e agravos físicos e psíquicos sofridos pela paciente e uma conduta médica tecnicamente falha ou descuidada do Dr. Urano Ribeiro. Pelo contrário, existem suficientes evidências de que o profissional, no seu âmbito de atuação e considerados os atos por si praticados, agiu com a correção médica que dele se esperava, sem que haja prova robusta de sua imperícia, imprudência ou negligência. Giro outro, igualmente, não há que se falar em responsabilidade do hospital, por falha no serviço de sua estrita responsabilidade. Isso porque a prova técnica não foi conclusiva em assentar a origem da infecção desenvolvida pela autora. Isto é, se houve a verdadeira infecção hospitalar, como alegado na inicial, pois a paciente pode ter sido infectada pelas próprias bactérias que habitavam o seu corpo, e não
por elemento exógeno, ambiente hospitalar. Neste ponto, oportuna a transcrição da seguinte passagem do laudo pericial. Quesito 1. À luz do contexto fático, descrito tanto na peça de ingresso quanto nas peças contestatórias e documentos que a instruem, é possível o senhor perito dizer se houve alguma falha no serviço de índole eminentemente hospitalar? Não é possível, por meio dos autos, ser categórico na afirmação de que houve falha nos serviços hospitalares. Entretanto, o quadro clínico da paciente é compatível com a infecção adquirida em ambiente hospitalar. Fecha aspas. Aí eu trago aqui, inclusive, uma doutrina, né, que é o Kifuri Neto, a respeito de infecção hospitalar, que eu vou deixar de, efetivamente, ler, né, para não cansá-los ainda mais. A infecção hospitalar, e continuo eu, a infecção hospitalar, por si só, não demonstra má prestação de serviço pelo hospital demandado, se não comprovado o necessário nexo causal, na esteira da jurisprudência desse tribunal. Aí cito aqui duas decisões do nosso tribunal, e uma delas, inclusive, do desembargador Zacarias, em que, no ponto, ele diz o seguinte: hospitais não são responsáveis por toda e qualquer infecção contraída pelos pacientes, pois o dever de incolumidade que assumem para com eles é relativo. Por este motivo, revela-se imprescindível a realização de perícia técnica para se averiguar as possíveis origens da infecção que acometeu a paciente e as supostas falhas na prestação do serviço hospitalar. Então, senhor presidente, ilustre relator, pedindo todas as vênias, eu li, reli, fui realmente no laudo, nos depoimentos colhidos durante a discussão e cheguei à conclusão de que, no caso, não há ato ilícito, ausente, portanto, o ato ilícito inviável a responsabilizar qualquer dos réus pelos danos alegados pela autora em sua exordial. Então, pedindo vênia, eu estou proferindo esse voto vista, divergente, evidentemente, relator, e concluindo pelo conhecimento e provimento da primeira e segunda apelações, né? E acompanhando o relator apenas em relação ao terceiro apelo, que eu desprovejo, para julgar improcedente os pedidos autorais. É assim que voto. Com pesar, sinceramente, mas eu não me convenci de que houve realmente, teria havido ou configurado o erro médico propalado pela parte autora. É assim que voto, senhor presidente. Eu, como relator, eu mantenho o meu voto e apenas acrescento que essa manutenção está ligada ao que disse o perito, que vou repetir aqui, que é uma parcela pequena. Por outro lado, o argumento do requerido de retirar apenas uma parte do material sintético se mostrou, na própria evolução do caso, inadequado. Eu só quero registrar aqui também que a autora da ação é beneficiária da assistência judiciária, defendida por um advogado da assistência judiciária gratuita e que teve muita dificuldade para realizar essa perícia. E apenas repito, o que mantém a minha decisão vou repetir aqui, por outro lado, disse o perito, o argumento do requerido de retirar apenas uma parte do material sintético se mostrou, na própria evolução do caso, inadequado.
Bem, eu mantenho o voto, desembargador Alain. Está sem som, desembargador Alain. Eu continuo acompanhando Vossa Excelência, apesar do brilhante voto do pagador Emil. Brilhante voto. Bem, instaurada a divergência, nós teremos que proceder à votação estendida. Eu, então, chamo para votar o desembargador Guilherme. Senhor presidente. Desembargador Marcos, sapeca aí, companheiro, pelo seguinte, eu recebi o voto do desembargador Quisleu, li o voto e estou acompanhando a divergência, data máxima velha. Então, eu sou sapeca aí agora, viu? Não, eu não sapeco agora não, senhor presidente, eu fico com vistas. Muito bem. Certo. Então, julgamento estendido, suspendido com vista ao desembargador Marcos, que vai dar o voto de Minerva. Muito simples a posição, né? Agradabilíssima posição do Minerva. Bem, nós vamos prosseguir. Então, o senhor queria falar alguma coisa, doutor Décio? Sim, é porque o colega ex-adverso não está presente e eu estava apenas consultando se não era o caso, uma vez que ele não foi intimado, de postergar a ampliação da turma para uma outra oportunidade com a devida intimação de todos, incluindo a renovação da sustentação. Não, doutor Décio, isso não é possível, porque é julgamento estendido. É apenas uma prorrogação do julgamento. E todos nós que estamos aqui estávamos presentes durante a sustentação, não há possibilidade de nova sustentação. Não, desculpe, desembargador, é só por uma questão de evitar amanhã uma alegação de... Mas doutor Zé Décio, não tem nulidade, porque o julgamento já está iniciado lá atrás, competir a ele acompanhar o julgamento. Então não tem nulidade, não. Caso houvesse a necessidade de sortear um novo jogador, aí haveria nova possibilidade de sustentação. Mas os 5 aqui estavam presentes quando da sustentação? Não, desculpe, eu cumpri meu papel, né? Apenas... Sim. Obrigado. Mas, muito obrigado. Bem, agradecendo ao doutor Décio, encerrado o julgamento com a suspensão do mesmo julgamento hoje, né? Para prosseguir na próxima. Nós passamos agora à pauta adiada. A primeira é de minha relatoria, que está com vista para o desembargador Alain. Senhor presidente, eu estou divergindo, Vossa Excelência, senhor presidente. Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, CELG, agravo instrumento, ação regressiva de ressarcimento de danos, seguradora subrogação no direito do consumidor, falha na prestação, no fornecimento de energia, Código de Defesa do Consumidor, aplicabilidade, inversão do ônus da prova, senhor presidente. Estou indeferindo. Agravo instrumento conhecido e desprovido, estou mantendo a decisão agravada. Desembargador Alain, como é um agravo de instrumento, não vai ter votação estendida, eu tenho feito essa análise sob a seguinte ótica. Nós temos, desembargador Marcos, aqui microsistemas jurídicos, como o da infância e juventude, do consumidor, e esses microsistemas eles não são capazes de completar a autorregulação. Eles sempre precisam lançar mão de institutos, seja do direito civil, do direito processual civil, mas do macro. Ora, dentro desse diapasão, eu faço o seguinte raciocínio. Nós não podemos pegar os institutos que são peculiares dos microsistemas e aplicá-los no macro. Mas é certo que nós podemos pegar os institutos do macrosistema e aplicá-lo ao micro. É assim que funciona. É por isso, então, que eu entendo que quando se fala em subrogação, é o macrosistema. E por isso o microsistema do consumidor se submete a essa subrogação. E não o macrosistema se submete ao micro do CDC para coibir esta subrogação. E, ora, subrogar, para mim, aí traz o entendimento de que todos os direitos atinentes ao subrogado vêm para o que está aqui subrogado nesses direitos. Então, eu, assim,
inclusive tinha comentado que queria depois submeter, isso vai ser uma discussão nossa para a quinta Câmara decidir, porque eu vou me submeter ao entendimento colegiado. Mas, por enquanto, em razão desse raciocínio do microsistema não poder ser aplicado no macro, mas o macro do microsistema, eu acho que a subrogação ela é garantida. E por isso... Eu não voto, não, desembargador Maurício. Eu sei que está todo mundo cansado, mas só para enriquecer um pouquinho essa discussão, nós vamos ter a oportunidade de discutir isso. Eu concordo com Vossa Excelência, mas o problema é que aí existe o meio termo, que é o chamado diálogo das fontes. Então, é possível, sim, que haja aplicação de um quando o outro não está expresso. E, para mim, o microsistema tem que ser reservado para suas situações peculiares. Eu não posso pegar a situação de infância e juventude e aplicar em outra relação que não seja. Eu não posso dar uma proteção para o menor que está em condição regular, que está prevista exclusivamente para os que estão em situação irregular. Então, por isso que eu penso também que não é possível nós pensarmos que a seguradora que se subrogou nos direitos daquele para quem ela pagou a indenização, venha se subrogar também dos direitos dele de consumidor. Porque o sistema de consumidores, da mesma forma que o sistema da infância e da juventude, é feito para defender aquele que é vulnerável. E a seguradora, meu sentido, não é vulnerável de jeito nenhum. Mas isso é uma discussão que nós vamos travar, é uma outra matéria para nós tentarmos unificar o entendimento. Eu nem vou contraditar Vossa Excelência para não prolongar a discussão, isso. Mas eu teria... Aí o desembargador Quisleu que vai ser o Minerva, né? O desembargador Quisleu vai resolver, porque é um agravo. Eu estou trazendo julgado aqui do desembargador Marcos, do dia 12 de 4 de 2021, do desembargador Sérgio Mendonça, 02 de 3 de 2021, e do Fábio, 0909 de 2020. E tem meu também, que não pode aplicar o consumidor nesse caso, tem meu também, mas não citou, não. Tem. Por hora eu vou acompanhar a divergência, senador Maurício. Ok? Muito bem. Então, fica por maioria o voto do desembargador Alain como prevalecente. No caso aí... Presidente, Oi? Eu, apesar de ter esse voto aí, eu gostaria de ter em mãos o voto do desembargador Quisleu e o voto do desembargador Maurício nessa questão relacionada ao erro médico lá do doutor Urano, se não me engano, parece, né? Doutor Urano e o hospital. Eu acho que para o Marcos, é essencial. Para mim é essencial. Eu gostaria... presente que eu ganhei de quinta-feira. Eu gostaria de ter acesso, viu, Guilherme? Se você... Pois não, eu mando sim. E do Maurício também. Está bem, Ivone, você cuida disso. Bem, então, eu proclamo o resultado. Agravo de instrumento parcialmente desprovido, né, desembargador Alain, que é só com relação a subrogação. Desprovido, né? Então, agravo de instrumento desprovido por maioria nos termos do voto divergente do desembargador Alain. Bem, nós vamos para o número 2. Também agravo de instrumento com agravo interno, em que é agravante Banco Itaú Card e agravada construtora Freitas Eireli. Está com vista para o desembargador Alain. Eu vou fazer a leitura do elemento, presidente. Agravo interno, agravo de instrumento, ação de busca e apreensão, decreto 911, efeito legislativo. Emenda da inicial, juntada de documentos em hipótese não contemplada no rol do artigo 1015 CPC, urgência não caracterizada, mitigação incomportável. Os pressupostos de admissibilidade recursal caracterizam-se como matéria de ordem pública, que podem ser analisadas enquanto tramita o recurso, inclusive por meio de julgamento de agravo interno posterior em razão da aplicação do efeito translativo. A manifestação judicial que determina a emenda da inicial para juntar documento não desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, porque não contemplada no rol do artigo 1015 CPC. Ademais, não se constata urgência no caso,
pois vislumbrada a utilidade do recurso de apelação para julgamento da questão, motivo pelo qual é incomportável aplicar a hipótese à tese da taxatividade mitigada. Agravo interno conhecido, efeito translativo, agravo instrumento não conhecido, senhor presidente. É assim que eu estou votando. Desembargador Alain, eu agora sou obrigado a concordar com Vossa Excelência, porque a decisão aqui objurgada foi a que mandou emendar a inicial. Isso. Então, eu tenho que realmente me curvar a isso. Não cabe o agravo de instrumento. Eu tive dando uma olhada aqui e estou aqui. Se Vossa Excelência quiser o voto, senhor presidente, nós vamos encaminhar para Vossa Excelência. Eu quero, porque aí fica como meu voto, sem divergência, não é? Se eu quiser acompanhar. Desembargador Quisleu. Sem dúvida, acompanho. Muito bem, então proclamo o resultado, agravo interno conhecido para não conhecer do agravo de instrumento. Bem, vamos para o... Certo. Então, nós vamos para o número 3, apelação civil da comarca de Anápolis, processo que ficou com vista ao desembargador Alain. Estou dando trabalho para o desembargador Alain, viu? Não, senhor presidente, eu aqui estou dando trabalho aqui, viu? O mandato de segurança, concurso público, candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital, surgimento de novas vagas em razão de aposentadoria de servidores ocupantes do mesmo cargo público, inexistência de direito automático à nomeação, ausência de comprovação da necessidade de preterição. O Supremo Tribunal fixou tese em sede de repercussão geral, tema 784, no sentido de que, unicamente em caráter excepcional, é possível que o candidato aprovado fora do número de vagas tenha convolado a sua inicial expectativa em direito à nomeação e desde que verificada a preterição arbitrária e motivada por parte da administração pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso, capaz de revelar a inequívoca necessidade do provimento do cargo durante o período de validade do certame. Com efeito, o surgimento de novas vagas em decorrência de aposentadoria não gera o direito automático à nomeação, sendo necessário, para tanto, a demonstração da necessidade e a preterição arbitrária e imotivada dos candidatos ocupantes do cadastro de reserva. O preenchimento de cargos vagos encontra-se nos limites da atuação discricionária da administração pública, no seu juízo de conveniência e oportunidade, e envolve questões afetas à gestão orçamentária e administrativa precedente do órgão especial desse Tribunal de Justiça. No caso em exame, não restou demonstrado pelo impetrante o direito líquido e certo alegado, o que impõe a manutenção da sentença que denegou a segurança postulada, senhor presidente. Eu estou, infelizmente, estou conhecendo provimento negado, senhor presidente. Estou divergindo. Desta feita, nós vamos para a votação estendida, desembargador Alain, porque, neste caso aqui, lá em Anápolis, terra do desembargador Marcos, foi feito um concurso lá para auditor fiscal e ele passou em 13º lugar. Tinha 8 vagas, mas na 12ª colocação que ele passou. Então, houve desistência, não quis assumir o concurso e aposentadoria. Então, abriu vaga que permitia a ele ser nomeado, atingiu o 12º. A divergência do desembargador Alain é no entendimento de que essas vagas não autorizariam a nomeação dele. Eu estou aqui me louvando em decisão do STJ, que diz que o candidato inicialmente aprovado em colocação, além do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto que permita a inclusão do candidato excedente neste rol. E está aqui em decisão do ministro Napoleão Maia Filho. Mas a questão é essa.
atingiu ele o número de vagas, o desembargador Alain entende que isso está dentro da discricionariedade, né, desembargador Alain, da administração, de poder chamar ele ou não. Eu estou entendendo que, por haver a vaga, dentro do prazo do concurso, ele tem direito. Eu mantenho o voto e, então, desembargador Quisleu. Nesse caso, eu acompanho Vossa Excelência, eu mantenho também. Bem, houve aí, então, a divergência do desembargador Alain. Nós temos que ir para a votação estendida. E nós vamos, então, para o desembargador Guilherme. Eu tenho uma dúvida, eu não entendi uma parte aí. Desembargador Alain, o senhor está desprovendo o apelo dele em face de quê da situação da vaga? Eu não entendi essa situação da vaga, eu não prestei muita atenção, confesso isso, certo? Porque eu não acompanho a turma. Questão da aposentadoria, viu, Guilherme? Tem decisões no sentido de que a simples aposentadoria não significa quem foi aprovado o candidato em reserva tem direito à nomeação. Tá, então deixa eu resumir se eu entendi. O edital lá foi para 10 vagas. Isso. Tá, os 10 tomaram posse. No curso, ainda antes de prescrever o concurso, aposentou alguém e surgiu mais uma vaga. Isso, né? Mais ou menos isso. Não, eu entendo realmente que se o edital foi cumprido, então é discricionariedade do poder público. Eu acompanho a divergência. Bem, desembargador Marcos vai decidir. Está sem som, desembargador Marcos. Eu fico também com vista, senhor presidente. Tá bom. Então, nós vamos para... Gostaria do voto dos dois, tá? Por gentileza. Entendi, viu? Vou mandar, viu, Marcos? Tá bom, obrigado. Ok. Senhor presidente, eu Sim. queria pedir a Vossa Excelência uma especial mercê aí, se a gente puder acelerar, porque Vamos amanhã acelerar. é porque eu tenho que fazer o discurso de saudação dos nossos colegas que vão tomar posse amanhã. E eu tenho que fazer isso hoje ainda. Oh, Porque amanhã cedo, antes da posse, ainda tem que assistir um pedaço da aula, então não daria tempo. Muito bem. Então, nós vamos aqui para o número 4. Desembargador Marcos, julgamento iniciado, prazo expirado. Senhor presidente, aqui também são esses casos de cartão de crédito consignado, mais um, em que o juiz havia negado tudo. E ao recurso da dona Maria Divina Lemes, eu estou conhecendo desse recurso e estou dando provimento para fixar os danos morais de 5 mil. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Quisleu. Da mesma forma, eu acompanhei, né? Proclamo o resultado, então, e vamos para o seguinte. Número 5, mandado de segurança, desembargador Marcos, Ministério Público do Estado de Goiás, secretário de Saúde, julgamento iniciado com minha divergência. Desembargador Marcos, a nossa divergência aqui é o seguinte, eu inclusive anoto aqui, no final do voto aqui, o que foi explodido pelo presidente. Olha, o judiciário não pode determinar quem deve ir para a UTI e assim decide o presidente do Tribunal de Justiça. Isso aqui é o seguinte, o desembargador Marcos concedeu acho que era não sei se era um recurso, desembargador Marcos. Não, aqui parece que é Processo está originário. aqui na emenda, procedimento tá cirúrgico ortopédico, não é vaga de UTI, não. Não, desembargador Marcos. Esse rapaz, ele teve um problema, quebrou uma perna, mas ele estava com Covid. Aí, lá em Jataí, eles não tinham como levá-lo para a UTI, porque ele ia infectar os outros lá. Aí ele veio aqui para Goiânia. Não tinha vaga também, porque ele estava com Covid. Ele não poderia ser colocado numa UTI normal, porque ele ia matar os outros lá com a Covid, transmitindo a Covid. É verdade. Então, foi concedido o mandado de segurança para que ele tivesse esse tratamento. Ou seja, a meu ver, eu assim, acho que a gente está furando fila da Covid aí de UTI, porque o mandar Vossa Excelência tem razão, viu? E eu vou refluir disso aqui. Porque, na verdade, já é um fato consumado, já foi feita a cirurgia lá. Mas eu acho que não cabe ao judiciário ser fura-fila de Covid. Bom, eu estou com voto aqui, depois, se eu quiser, eu encaminho. Então. Eu quero, faz a gentileza. Então, tá. Então, em seguida, vota o desembargador Quisleu. O desembargador Marcos está refluindo aqui. Eu acompanho, sim. Muito bem. Ficamos à unanimidade, então, por gentileza, me manda o voto. Por unanimidade, denegada a segurança. Nós vamos para o número 6, já foi adiado. Desembargador Marcos, o número 7, desembargador Guilherme. Luziânia, julgamento iniciado, prazo expirado.
a sortidária de cobrança, obrigação de fazer ajuizada por Jair em face do município. Eu vou aqui, o juiz lá, o doutor Henrique Santos de Bauer, rejeitou sua liminar, julgou parcialmente procedente a ação, certo? Eu estou aqui, senhor presidente, conhecendo o exame necessário, mas negando o provimento. Não houve apelo voluntário, presidente. O desembargador Marcos. Eu acompanho. Eu também acompanho. Proclamado o resultado, vamos para o número 8. Marcos, se você não tiver problema, você me fala para proclamar o resultado, viu? Senão eu vou largando brasa para ganhar tempo aqui. Então, vem em seguida a apelação, desembargador Alain. Não, o 8, senhor presidente. Sim, agravo de instrumento, ação de busca e apreensão, multa combinatória e possibilidade. Isso, A tutela provisória de... Isso. A tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração simultânea dos pressupostos do artigo 300. Fixada a multa combinatória dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos contornos do caso concreto, deve ser mantida. 3. Considerando que a ausência de limitação temporal das astentes poderá acarretar enriquecimento ilícito da parte recorrida, mostra-se necessária a reforma da decisão agravada, tão somente para a fixação da periodicidade máxima de 30 dias multa. Então, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para fixar um teto para a multa diária, em caso de descumprimento. Acompanhe, desembargador Quisleu. Acompanhe, senhor presidente. Apelação civil 9, segredo de justiça, desembargador Alain. Julgamento iniciado com prazo expirado. Desembargador Alain, está sem som, desembargador. Desembargador Alain, você está sem som. Apelação conhecida, desprovida, sentença mantida. Abertura de inventário e partilha. Ausência de bens a serem partilhados. Extinção do feito. O interesse de agir representa uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o binômio necessidade de adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter uma questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeito a sua pretensão de adequação, se refere à utilização do meio processual condizente à solução da lide. Constatada a ausência de bens a serem inventariados, mormente porque os valores que se pretende partilhar ainda se encontram em discussão em ação judicial, deve ser mantida a sentença que indeferiu o inicial e julgou extinto o processo por falta de interesse de agir. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, senhor presidente. Desembargador Marcos. Eu acho que eu tinha feito uma ressalva de entendimento disso, que seria possível a abertura do inventário, ao menos para nomeação do inventariante. Mas eu vou acompanhar também. Viu, Marcos? Marcos. Não tem bens, não, Marcos. Parece que o que se pretende, se eu não estou enganado, atendia, assim, entende? Mas eu olhei bem esse caso, viu? Não, acompanho. Vem em seguida o número 3 da minha relatoria, que está com vista ao desembargador Alain, após os votos do relator e do doutor Quisleu, que conheci e provi o apelo. Acompanho, viu, presidente? O senhor acompanha? O 12. Então, proclamo. Anotou, Marco? Vamos embora. Desembargador, faltou o 12. O senhor não passou o 12? O 12 é o desembargador Guilherme. Então, o 13 já foi. Agora o 12 ficou para trás, desembargador Guilherme. O presidente veio com vista após a tentação oral aqui, certo? É uma ação anulatória de protesto típico de indenização por danos morais, ajuizada, e o juiz, doutora Eugênia Bezerra, lá de Goianira, antes foi julgado procedente o pedido, certo? Eu fui analisar aqui e estou dando parcial provimento a fim de anular o protesto número 384-664-28/2013, arquivado no segundo tabelionato de protesto e documentos, aviado em desfavor do recorrente, considerando o parcial provimento da insurgência, não há que se falar na violação dos honorários por esse tribunal. Apelação civil, ação anulatória de protesto indenizatório por danos morais, ônus da prova, ausência de comprovação de fato extintivo, modificativo, objetivo do direito do autor, dano moral não configurado. Desembargador Marcos. Acompanhe. Eu também. Proclamado o resultado. O número 14, eu adiei
E aquele negócio dos lotes Ponta Caiana lá em Trindade, que eu quero dar mais uma olhada lá. 15, agravo de instrumento, desembargador Roberto Horácio Rezende, vista ao desembargador Alain. Não sei se vai dar para julgar esse. Roberto aí, ó. Doutor Roberto está agravo presente. Tá aqui. Agravo de instrumento. Coadjuvante atrasado, né? Saudações. Obrigação de fazer, empréstimo consignado, desconto em folha de pagamento, servidor público com idade superior a 65 anos, percentual acima de 15% da remuneração líquida, lei número 16.898/10, limitação, cabimento. Nos termos da lei estadual 16.898/10, em vigor à época das pactuações, o desconto em folha de pagamento do servidor público a título de empréstimo consignado com idade superior a 65 anos deve obedecer ao patamar máximo de 15% de sua remuneração líquida em razão do caráter alimentar do salário, uma vez que os elementos invocados pela parte sustentam a plausibilidade do direito vindicado, porquanto esta Corte de Justiça já se pronunciou favorável acerca da matéria e a urgência da medida resta configurada no caráter alimentar de seus proventos e sua imprescindibilidade para o seu sustento. Recurso conhecido e provido, assim que eu estou votando, senhor presidente. Desembargador Guilherme. Eu tinha analisado esse voto aqui, estava acompanhando o relator, certo? Que foi parcialmente provido, né, doutor Roberto Horácio? Exato. Deixa eu explicar esse voto, ficar melhor. É o seguinte. A lei, na época que regulava, a 16.889, ela previa taxativamente que os consignados não poderiam ultrapassar 30% dos vencimentos dos mutuários. Correto. Dos consignados. Porém, a questão resumiu na hermenêutica do parágrafo 5º da referida lei. É porque ele fala que, no caso de pessoas com 65 anos ou mais, ou com as doenças previstas na redação dada pelo artigo 4º da Lei 12.010, poderia, ou seja, será de 50% do montante ali previsto. Aí essa expressão, montante ali previsto, é que deu a polêmica. Ou é 50% do vencimento ou 50% dos 30%. A polêmica ficou aí. Agora, veja bem, eu vi na quarta Câmara um entendimento dado até pela desembargadora Elizabeth, e eu pensei, já votei muito com o desembargador Alain nesse sentido aí que ele votou, que fala, olha, a questão das pessoas idosas e com essas doenças, a finalidade da lei foi dar uma margem maior a elas, pela necessidade. Tanto que existem inúmeros empréstimos com essa margem acima de 30%. Por quê? Ancorado nesse entendimento. Tanto que se ela não quando ela tomou o último empréstimo, até com pesar, a gente vota com uma certa dó também, desembargador Alain, ela não tinha margem mais. Ela só poderia tomar o empréstimo nessa margem de 50% do salário dela. Só que ela tomou mais e chegou até 70%, que aí já foi uma irresponsabilidade, né? Então, por isso que eu adequei aos 50%. Mas aqui no tribunal, realmente, tem, digamos assim, um grande número e maior número com esse entendimento dado pelo desembargador Alain, que se trata o entendimento do parágrafo 5º da lei de regência até 2018, porque em 2018 a lei 20.365, ela acabou com esse negócio, 30% e pronto. Não tinha mais essa excepcionalidade do parágrafo 5º. Então foi por isso que eu votei parcial e adequei aos 50%, que eu tive esse entendimento de uma flexibilização de margem maior para as pessoas que estavam nessa situação.
de 65 anos e portadores de doença. Esse, então, foi a justificativa do meu voto, mas eu entendo perfeitamente a posição do desembargador Alain, a qual tem um entendimento até majoritário. Mas o meu voto foi nesse sentido, por entender que aqui a margem prevista pela lei 16.898 de 2010, no parágrafo 5º, permitia, nessas situações excepcionais, até os 50% consignável. Mas, antes da sua explicação e da vigência da lei de 2018, acabou em 2018, eu vou acompanhar a divergência, então. É agravo? É agravo. Então, resolvido. Então, tá. Eu quero esclarecer bem, porque é o seguinte, votar como, né, Sim. uma posição... Vamos, então, agravo de instrumento provido, né, por maioria nos termos do voto da divergência. Bem, nós vamos para o seguinte também do desembargador Roberto. Vista o desembargador Guilherme, após o voto do relator que conheci, provi em parte a remessa necessária e desprovi o apelo. E do desembargador Alain, que conhecia e provia a remessa e o apelo. E o meu entendimento aqui no gabinete é com a divergência do desembargador Alain. Como vai haver aqui, uma vez votação estendida, a gente poderia esclarecer os votos, né, desembargador Marcos, para a gente ficar... Esse aqui é daquela assistente de sala de aula. Ah, sim. É porque tem câmaras que adotam, inclusive, essa situação, e eu cito aqui inúmeros julgados, como tem também a 5ª Câmara, que já tem um entendimento adotado pelo desembargador Alain. Então, por uma questão de... Até que lá na 1ª Câmara tem um entendimento divergente, que deve-se dar a ela o piso, e aqui eu trago julgados do desembargador Gerson, do desembargador Carlos Alberto França, trouxe uma do desembargador Guilherme também. Eu estou mantendo o voto. Mas também é uma matéria que tem muita divergência aqui no tribunal. Mas aí a posição da Câmara parece estar bem estabelecida, desembargador Maurício. Eu acompanho a divergência também. Da Câmara aqui, sim. Na 1ª Câmara já é no sentido oposto. Eu também vou acompanhar a divergência, porque a gente precisa prestigiar o professor. É o professor. Eu concordo até nessa coisa, que eu acho que é o seguinte, há uma generosidade aí que foi dada pelo tribunal nesses julgados aí que acabaram se tornando majoritários. Se houvesse recurso bastante, seria bom para todo mundo, mas isso aí tira dos professores a Exato. Você viu que uns ganham, outros perdem, né? Então, vamos para frente. 17, desembargador Guilherme Gutenberg, ficou com vista do desembargador Marcos, após o voto do relator, que conheci e provi em parte a apelação civil e o reexame necessário. Eu estou no aguardo. Está aqui, senhor presidente, está comigo aqui, mas me parece que o enfoque que eu tinha dado, inclusive, na divergência que eu estava apresentando, era outra. Que era aquela questão da prescrição, que nós vínhamos discutindo aqui já, de ser trato sucessivo ou não ser. Mas depois daquele acontecimento lá de Vossa Excelência, que veio aquele ofício do Supremo Tribunal Federal, que eu fui dar uma examinada mais parcimoniosa nisso aqui, e eu percebo o seguinte, até é uma das questões que nós temos que discutir, porque o entendimento do Supremo lá é o seguinte, o artigo 46 da emenda está em pleno vigor. Justamente. Então, não pode ter reajuste linear. Não pode ter nem progressão, né? Nem horizontal, nem vertical. Naqueles 3 anos, entre 2017 e 2020. E aí, o que acontece é que esse caso aqui estaria incluído nessa proibição. Então, eu conclamo aí o desembargador Guilherme para voltar a ter vista dos autos, para ver se não é o caso de reformar essa posição, para que, inclusive, a gente passe a adotar isso também aqui, porque não adianta. Se nós julgarmos aqui, o Estado vai para o Supremo e o Supremo vai derrubar. Quer dizer, nós vamos estar perdendo tempo aqui. Viu, Marcos?
Inclusive, o Maurício já posicionou nesse mesmo sentido hoje. Né? Hoje foi julgado, no início da sessão. Né? Voto para prover o apelo do Estado, é isso? E não ter a progressão, né? E não ter. Mas não por conta de prescrição, sim por conta da decisão do Supremo. A decisão do Supremo só falou o seguinte: esse artigo aí que vocês estão falando que está suspenso não está. Então ele está em vigor. Estão proibidos por emenda constitucional em Goiás os reajustes e progressões, tanto horizontais como verticais, durante 3 anos. Desembargador Marcos, só para esclarecer, essa emenda, a emenda 45, ela veio estabelecer que o Estado não deveria contabilizar despesa com aposentadoria e outras coisas mais, para efeito daquele percentual. Aí, para isso, o Supremo disse, não, isso não vale para esses efeitos fiscais, mas só suspendeu para isso. Com relação a progressões, essas outras coisas, manteve em vigor. A emenda constitucional. Então, isso mesmo. Aí. Hoje nós temos 2 mandados de segurança meu nesse sentido. O desembargador Alain se lembrou. O Supremo, qual que é o recurso? O senhor tem aí para passar para mim? Não, foi um ofício que foi enviado pelo Supremo suspendendo, a pedido do Estado, me parece que 5 ou 6 recursos determinados, mas já deixando claro qual que é o posicionamento deles. Eu faço para Vossa Excelência. Não, desembargador Marcos, é mais do que isso. O ofício é do ministro Dias Toffoli, numa ação em razão da garantia da autoridade do Supremo. Medida cautelar na reclamação 46.071, Goiás. Encaminha para mim, por favor, desembargador. Quem tiver esse encaminha para meu... Eu encaminho, viu? Amanhã. Então, eu vou ficar com vista. E o 18 do Roberto Horácio seja a mesma coisa, a mesma situação, não é? Exatamente. O seguinte, desembargador Alain, o senhor já deu voto dando provimento ao Estado de Goiás? O presidente tem, Maurício. Sim, eu tenho aqui 2 mandados de segurança de hoje, né, que foi denegado para conceder essa progressão, e tem decisões anteriores também aí, em razão desse ofício. Eu digo então, até que foi seguinte, desaforado. vai dar provimento ou vai suspender? Vai dar provimento ao recurso do Estado ou vai suspender? Não, prevalece a emenda constitucional que suspendeu esses benefícios. Ela prevalece, ou seja... Mas no voto, não, estou falando no voto aqui. Nós vamos dar provimento ao recurso do Estado ou suspender o julgamento? Não, provimento ao recurso do Estado, se for o caso aí, né? Para que não haja esses aumentos de salário aí. Então me encaminha o voto. Certo. Então tá certo. Bem, nós vamos então agora para o número 19. Presidente, no processo 17, o Estado não invoca, não avoca a validade da emenda 45. O Estado só fala que seria trato único, estaria prescrito o direito dela, entendeu? Então, seria o caso de eu aplicar aqui a suspensão determinada pelo Supremo. Exatamente. E não o do Estado. O Estado não invoca isso, não. Eu só invoco a prescrição. Desembargador Alain, o Supremo não suspendeu. O que ele disse, o desembargador Alain notou, e foi uma reclamação do Estado por estar o Tribunal de Justiça de Goiás afrontando a decisão do Supremo. Isso. Então, mas na razão aqui do apelo do Estado, não tem essa situação. Ele invocou lá com o Supremo. O Supremo determinou que a emenda está em voga, suspenso de 2017 a 2020 essas progressões. Ou seja, nós temos que recolher que está suspenso, mas não proveu o Estado. Sim, mas isso é matéria... Mas isso aqui não é reexame também, não? É reexame, sim. É reexame, sim. Então, no reexame. Proveu o reexame, né? Mas eu entro na questão da prescrição, só da emenda constitucional vigorante. Isso. Nem chega a apreciar a prescrição. O reexame e apelo prejudicado, né? Eu penso que sim. Só pela vedação constitucional, da emenda constitucional. É a prevalência da emenda constitucional 45 aqui de Goiás. É. Com base nela. Bem, número 19.
19, o desembargador Kisleu pediu adiamento no começo da sessão. Ah, o senhor pediu adiamento, né? Desculpe. Ai, Então acabou. Só um minutinho, desembargador. 17 e 18, então, é remessa provida e apelo prejudicado. Não, o 17 fica com vista para o desembargador Guilherme. Pai, qual foi o voto do senhor do 17? o 17 está com vista. Não tem, eu vou adequar o voto ao ofício supremo. É porque eu tenho que colocar por vista para o senhor após o voto do desembargador Marcos. Eu acho que nós estamos... Eu pedi, antes da discussão, eu pedi nova vista para conferir meu voto, Marco. É isso aí. Não, mas desembargador Gutenberg, não tem como, porque consta aqui do procedimento... Tudo bem, não tem problema não. Pode colocar, após visto do desembargador Marcos, que dava provimento à remessa necessária. Isso. Positivo. Isso. Sem falar o que era. Aí o desembargador Guilherme ficou com vista. Apelo prejudicado, né? Posso colocar apelo Não, só dava provimento à remessa necessária. Sem mais metade, porque aí o desembargador Guilherme ficou com vista. Ah, tá, mas aí não tem... Pode deixar, então, só com a remessa. Não, pode deixar, tranquilo, não vai publicar. Não vai publicar o resultado. Não, vai não. Só para conhecer. É só para constar mesmo da ata. Isso. E o 18? Mesma coisa, né, João Roberto? Vai ficar com vista dele também, Roberto? Exatamente, a mesma coisa. Só que doutor Roberto. Desembargador Roberto, é com o senhor. Então, vou ficar, eu já posicionei que seria o quê? Provimento ao recurso do Estado apenas apreciando a questão na emenda constitucional que tem conta em vigor. Mas o Estado não, é da remessa. O Estado não negou isso na apelação. Da remessa. Porque o Estado realmente não invocou esse argumento, né? Então é só provimento da remessa necessária. Mas é o seguinte, em todo caso, eu vou fazer o voto para depois lançá-lo. Tá. Senhores, então, foi um prazer revê-los. Muito obrigado.